O que eu faço quando a Caixa se compromete a pagar dívidas condominiais, dívidas do imóvel e não paga a totalidade desses débitos? O que acontece é o seguinte, a Caixa tem como premissa fazer o pagamento dos débitos do imóvel quando o imóvel está em venda online, venda direta, algumas de licitação aberta. Primeiro e segundo leilão, geralmente, a responsabilidade é do arrematante. Porém, mesmo assim, a Caixa estando responsável pelo pagamento, existe uma questão quando essa dívida está sendo cobrada judicialmente. Porque no processo judicial, há uma primeira etapa do processo onde é reconhecido as dívidas. Ela é contra o antigo proprietário. Então, acontece toda essa primeira etapa, chega no final e diz o proprietário tem que pagar essa dívida. A Caixa não fez parte desse primeiro momento do processo. No entanto, quando a Caixa consolida, ela agora tem que pagar essa dívida condominial para fazer a venda online. E acontece que a Caixa vai dizer o seguinte, olha, eu não participei daquele processo, então eu não posso ser condenado a pagar juros, multa e nem mesmo os honorários do advogado. Eu pago o principal, eu pago as cotas condominiais, porque ninguém me avisou que existia essa ação. Se eu soubesse da ação, eu tinha pago antes. E é assim que funciona. Algumas vezes a Caixa vai pagar a totalidade sem problema nenhum. Em algumas outras ocasiões, ela vai fazer uma proposta. Ó, nossa proposta é de cotas condominiais, uma atualização pelo INCC, pelo IGPM, pela Selic, enfim. E depois, se a administradora condominial não aceitar a contraproposta da Caixa, infelizmente não tem muito o que ser feito. Até porque seria necessário que a administradora condominial entrasse com uma ação contra a Caixa na Justiça Federal. Toda a primeira etapa do processo seria novamente iniciada e a Caixa com certeza iria pagar somente o principal. Então não está errado a forma como a Caixa encara esse fato. O que está errado é a forma como a administradora condominial cobra do ex-mutuário. Aí entra uma outra questão, não teria a Caixa a obrigação de pagar tudo? Teria, só que no momento que o arrematante adquiriu aquele imóvel na venda online ou venda direta, ele se sujeita ao pagamento também dessas cotas condominiais. Então o que a Caixa não pagar, ele vai ter que pagar. E se for para a justiça, você vai ficar durante anos discutindo de quem é a responsabilidade sem poder vender o bem, porque não vai ter a certidão negativa de débitos. Acredito que isso seja suficiente para você entender a dimensão do risco de fazer esse tipo de arrematação, sendo sempre importante considerar o valor de multas e honorários advocatícios cobrados em ação de cotas condominiais na nossa planilha de apuração de ganhos do imóvel adquirido.